Existe uma frustração que assombra a mente masculina, um estado de paralisia que todo homem já sentiu. Aquele momento de ambiguidade total, suspenso entre a dúvida agonizante. Ela está sendo apenas educada ou está genuinamente interessada? Nós fomos ensinados a procurar por clareza, por uma comunicação direta, lógica, mas a verdade é que, especialmente no início da atração, a comunicação feminina não opera sob essa lógica. O homem comum foi treinado a procurar por luzes verdes explícitas, por permissões verbais, ignorando que o verdadeiro interesse feminino é comunicado através de convites sutis e, mais importante, negáveis. Esses convites não são declarações de atração, são testes à sua percepção e à sua coragem. Pense na comunicação dela como um radar passivo. Um radar passivo não emite um sinal óbvio, um ping, que denuncia sua posição. Ele opera em silêncio, detectando a presença e a força do alvo, e então cria aberturas. Ele espera por um ping vindo do alvo, a sua atitude, sua iniciativa, para confirmar os dados que coletou. Esperar por um sinal ativo e claro dela é como esperar que o alvo revele sua própria posição primeiro. É uma falha estratégica fundamental. A psicologia evolutiva tem um nome para isso: proceptividade. É um conceito que descreve os comportamentos não verbais e sutis que as fêmeas de várias espécies, incluindo a nossa, usam para iniciar ou encorajar a interação sexual sem serem as agressoras diretas. É uma forma de minimizar o risco social e o custo de uma rejeição. Ela não vai te dar um sim explícito. Ela vai te dar uma oportunidade de você mesmo o conquistar. Então, como esse radar passivo se manifesta no mundo real? O primeiro sinal, e um dos mais físicos, é o que eu chamo de o quebrador de órbita. A invasão deliberada do seu espaço. O erro comum é interpretar a proximidade dela como coincidência. A maioria dos homens racionaliza quando uma mulher, repetidamente, acaba no mesmo lugar que ele, na mesma fila, na mesma parte do bar. Eles descartam isso como obra do acaso, em vez de uma manobra intencional. Isso é ignorar a proquêmica estratégica. Além da linguagem corporal básica, existe uma camada de estratégia no uso do espaço. Nosso círculo íntimo, a zona de 0 a 45 centímetros, é um território psicologicamente guardado. Uma entrada não solicitada e, crucialmente, não rejeitada, é um indicador de altíssimo interesse. Ela não apareceu perto de você. Ela manobrou o ambiente para criar uma interseção. Ela mudou o caminho dela, escolheu um assento próximo em um local com dezenas de outras opções ou criou uma desculpa logística para quebrar a barreira da distância. Para calibrar isso, use o teste do passo lateral. Se você suspeita do interesse, dê um pequeno passo para o lado, redefinindo sutilmente o espaço entre vocês. Se ela, nos minutos seguintes, fechar essa nova lacuna, a intenção dela deixa de ser uma hipótese e passa a ser um dado concreto. A metáfora de poder aqui é profunda. Ela não está apenas entrando no seu espaço, está testando a força da sua gravidade. Uma mulher é atraída para a órbita de um homem com um centro de gravidade forte, propósito, confiança. Ao se aproximar, ela está inconscientemente testando não apenas se a presença dela te afeta, mas, mais importante, se ela te desestabiliza. Mas a invasão do espaço é apenas o primeiro teste. Uma vez que a barreira física é rompida, o radar dela avança para a próxima camada, a verbal. E é aqui que a maioria dos homens falha, novamente. O erro invisível é confundir as perguntas dela com mera curiosidade ou um jeito de puxar assunto. Homens frequentemente respondem de forma literal e entediante a perguntas que são, na verdade, ferramentas de triagem. Bem-vindo ao processo de triagem de valor de mercado sexual. As perguntas dela sobre seu trabalho, suas paixões, seu círculo social ou mesmo sobre seu passado não são para preencher o silêncio. São sondas
para mapear sua ambição, sua competência, seu status social e, principalmente, sua experiência com outras mulheres. E então vem a pergunta isca, a quebra de expectativa que engana tantos. E sua namorada? Muitos homens veem isso como um obstáculo, um sinal para recuar. Na verdade, é um dos maiores indicadores de interesse que você pode receber. É uma pergunta de alta eficiência. Ela mede sua disponibilidade, seu status, se você é pré-selecionado por outra mulher, e a sua reação sob pressão. Tudo em uma única frase. A estratégia de resposta aqui é a do revelar e desafiar. Ao invés de apenas dar uma resposta seca, revele uma faceta interessante de si mesmo. E, imediatamente, devolva um desafio ou uma pergunta que a coloque na posição de se qualificar para você. Por exemplo, não tenho. Mas estou curioso. Que tipo de problema você acha que uma namorada minha teria que enfrentar? Veja como isso muda a dinâmica. A analogia estratégica é vital. Ela não é uma jornalista, é uma headhunter. A conversa não é uma entrevista amigável, é um processo seletivo para uma vaga importante. Ela está caçando talentos e você está sendo avaliado. E essa avaliação não para em você. Nenhuma mulher de alto valor age sozinha. O próximo sinal, muitas vezes, não vem diretamente dela, mas do ecossistema ao seu redor, o grupo de amigas. A maioria dos homens falha ao interpretar essa dinâmica. Eles veem o grupo como uma fortaleza impenetrável ou interpretam as provocações das amigas como um sinal negativo, quando frequentemente é o exato oposto. É a psicologia da guardiã do portão. As amigas dela formam um conselho de segurança. O interesse delas em você, seja através de perguntas diretas ou provocações, é um sinal claro de que a sua candidatura foi, no mínimo, discutida e agora está sendo avaliada em tempo real. Mas a revelação de ouro, o sinal mais poderoso e ignorado, é a manobra de dispersão. Aquele momento em que o grupo, de forma conveniente e muitas vezes um pouco desajeitada, cria uma desculpa para se afastar, deixando vocês dois sozinhos. Entenda, isso não é um acidente, é uma operação tática coordenada. Para lidar com isso, use a técnica de aliança. Em vez de focar 100% de sua atenção nela, direcione uma pequena parte de sua atenção e carisma para a amiga mais cética ou protetora. Uma vez que você ganha a aprovação dela, você recebe a chave do portão. A analogia militar é perfeita. As amigas são a unidade de reconhecimento. Elas são enviadas à frente para avaliar o terreno e a força do inimigo. Se elas retornam com um relatório favorável ou te engajam diretamente, é porque a general já deu a ordem de explorar a possibilidade de um avanço. Mas talvez os sinais mais poderosos sejam aqueles que o corpo dela não consegue esconder. Eles vazam, especialmente através dos olhos. O erro comum é focar apenas no contato visual direto. Se ela olha para mim, está interessada. É uma leitura de criança. O verdadeiro jogo está no que acontece antes e depois desse contato. A neurociência mostra a diferença entre o olhar social e o olhar íntimo. O olhar social foca no triângulo formado pelos olhos e o nariz. O olhar íntimo quebra esse padrão. Ele desce para a boca, formando um triângulo entre os olhos e a boca. É um sinal subconsciente de que a mente dela está se movendo do território platônico para o pessoal. E existe um padrão contraintuitivo que revela tudo. O olhar desviar para baixo, olhar de volta. O olhar inicial estabelece o contato. O desvio rápido para baixo, em vez de para os lados, é um gesto de submissão e nervosismo que trai a fachada de indiferença. O olhar de volta, mesmo que seja por um instante, é a confirmação do interesse que ela tentou esconder. O olhar dela não é uma fotografia, é um trailer. Ele não revela a história inteira, mas oferece flashes e ganchos
projetados para despertar sua curiosidade e convidá-lo a comprar o ingresso para o filme completo. E isso, como sempre, exige a sua iniciativa. Finalmente, chegamos ao sinal que confirma tudo, o momento em que sua presença é tão impactante que o complexo software social dela apresenta uma falha. Uma falha na Matrix. O erro fatal é ignorar pequenos gestos de nervosismo, como se fossem tiques sem importância. Ajeitar o cabelo, mexer em um anel, tocar o pescoço. Homens veem isso como aleatório. Especialistas em linguagem corporal veem como comportamentos pacificadores, uma tentativa do subconsciente de se acalmar. Toda pessoa tem um comportamento padrão, uma baseline. O interesse real é detectado quando sua presença causa um desvio claro nesse padrão. Ela, que era calma, fica mais agitada, ou, se era falante, fica subitamente quieta. A revelação mais profunda é que o sinal mais forte pode ser uma pequena falha social, um leve gaguejar, uma risada um pouco alta demais, um tropeço verbal. Estes são glitches no programa social dela, causados pelo aumento da carga emocional e cognitiva que sua presença impõe. Quando você detectar essa falha, sua reação é crucial. Não aponte o nervosismo dela. Em vez disso, use a manobra do absorvedor de pressão. Reduza a intensidade. Conte uma pequena história autodepreciativa. Demonstre que você pode liderar a interação, mesmo quando ela perde momentaneamente o controle. Isso é uma demonstração de altíssimo valor. Ela está rodando um software social complexo. Sua presença é um novo programa que exige alto poder de processamento. Os pequenos erros e travamentos são o sinal mais claro de que o sistema dela está trabalhando no limite para processar você. E isso raramente acontece por indiferença. No fim, a verdade é esta. Os sinais mais confiáveis de interesse feminino não são declarações, são vazamentos. Vazamentos do subconsciente, da estratégia de grupo e da biologia. Eles são projetados para serem negáveis, colocando todo o ônus da ação e do risco social sobre o homem. É preciso uma mudança de paradigma. Pare de procurar por um sim explícito. O interesse feminino não é uma porta aberta, é uma porta destrancada. Cabe a você ter a percepção para notar que não está trancada e a coragem para girar a maçaneta. Um homem comum diante da mensagem criptografada que é a comunicação feminina reclama que ela não é clara. Um homem de valor se orgulha de ser um dos poucos que possui a chave enigma para decodificá-la. O próprio desafio da decodificação é o filtro que seleciona os homens capazes. E isso nos leva a um princípio fundamental do poder. A audácia entra onde a hesitação falha. A percepção para decodificar todos esses sinais, sem a ação subsequente, é absolutamente inútil. É a combinação de inteligência social e coragem estratégica que separa o resultado do arrependimento. A escolha é sua: continuar cego aos sinais ou se tornar o homem que lê a realidade por trás das palavras.